Nós vamos hoje trabalhar um pouquinho, que a gente começou a caminhada na aula passada, eletrodinâmica com anisotropia. Daqui a gente vai discutir um aspecto interessante do tensor de energia e momento, a eletrodinâmica do Myers-Kosterlov, que leva em conta possíveis efeitos da gravitação, e a eletrodinâmica de Gambini-Pulling, que também leva em conta uma possível estrutura quântica, ou, digamos, a possível natureza quântica do espaço-tempo, como isso influencia na eletrodinâmica. Deixar assim. Só queria avisar, também hoje é a terceira aula, né? Avisar que até agora as aulas ainda não estão colocadas no servidor, mas o Tchalka está resolvendo isso agora. Eu acho que segunda-feira finalmente tudo se fecha. Então, a partir da próxima semana, né, que é a semana do dia 22 de abril, dia 22 de abril, segunda-feira, a partir da semana que vem, provavelmente na terça-feira, dia 23, todas as aulas já devem estar no site. Aí a coisa se regulariza, porque houve uma mudança estrutural aí na organização, na equipe do site, e aí por isso se atrasou tudo. Mas o Tchalka agora já está com todos os elementos para colocar as aulas em dia, e quem não puder vir vai poder ter acesso à aula gravada. Muito bem. Me deixa agora, eu acho que você copiou a última. Vou passar, já vou botar as equações de movimento que a gente vai discutir. Eu acho que você saiu, Dória. Aqui. Você saiu, deixa eu pegar o caderno aqui. Você tinha saído, você saiu um pouquinho aqui. Mateus? Tiago. Eu sei que é evangelista. Tiago é um apóstolo, né? Deixa eu ligar aqui. Então tá, nós estamos discutindo aqui a eletrodinâmica. E depois discutimos aspectos interessantes, né? Então, você fala que agora está começando a ter aceleradores, partículas e lasers, né? Buscando um novo eletromagnetismo. Assim, baseado no fóton, né? Esse pessoal, eles têm alguma preocupação com essas eletrodinâmicas que é anistrópica? Não, vou dizer assim, o pessoal da parte, vamos dizer assim, mais experimental, o pessoal que trabalha com os lasers, que estão trabalhando com esses lasers de alta potência e pulsos curtos, né, short pulses, assim, eles têm a preocupação com a aplicação em pesquisa básica, em tecnologia, mas em pesquisa básica. Mas assim, eu não vejo na literatura deles nenhuma referência a aspectos mais teóricos. A única referência a aspectos mais teóricos que eu vejo é o pessoal de Xangai, o pessoal do surf. Eu vou falar sobre esses experimentos, mas eu vejo que o pessoal do surf, eles têm mais preocupação de usar esse laser para investigar a estrutura do vácuo quântico, do vácuo de Dirac, né? Do vácuo quântico. O que isso aí pode trazer em termos de compreensão da estrutura do vácuo e, com isso, talvez alguma nova física. Mas, assim, eu também ainda não vi nenhum trabalho fenomenológico deles nessa direção. Eles colocam essa questão, eles verbalizam isso, mas não tem nenhum trabalho ainda. Assim, o laser, por exemplo, o laser do SLAC, lá dos Estados Unidos, o laser da Rússia, da Romênia, República Tcheca, esses lasers que estão sendo os mais avançados atualmente, eu vejo muito assim, a questão da pesquisa, assim, laser de alta potência, física básica, pesquisa básica, experimental, também, claro, desenvolvimento assim, de compreensão mesmo, né, da luz, né, conformar lasers potentes, compreender alguns aspectos da ótica quântica, mas ainda não vi nenhum aspecto ligado a isso aqui não. Por isso que eu acho que é um terreno fértil para se trabalhar. Porque daqui a 3 anos, essas eletrodinâmicas alternativas, elas vão começar a entrar nessa discussão. O dia que daqui a 3 anos? Porque quando esses lasers vão todos em andamento. Daqui a 3 anos nós vamos ter as máximas potências. Em 2023, né? Daqui a quase uma vida. Eu coloco assim na minha cabeça uma certa similaridade com o de 1923, né? Certo. Um ponto. Bem? Um ponto. Então, eu estou falando das pessoas, né? No 1923, o pessoal não sabia muito bem o que era fóton ainda. Sim. E daí o espalhamento do ponto, né? É que trouxe o fósforo.
Então, só que agora o espalhamento não é foto com elétrico. Certo. Foto com foto. É, foto com foto. Certo? Você acha que os lasers, eu amo uma coisa mais dos aceleradores? Obrigado, né? Matheus, tchau. Tchau, deixa eu olhar bem para você. Fazer uma associação. Você viu aquele filme, você não deve ter conhecido, o filme da década de 70, mas é um clássico, né? O Caminho de Santiago, do Luiz Buñuel, filme lindo, muito bem. Aquele caminho que se faz na Espanha, né? Aquela peregrinação que se faz. Eu acho que é o caminho, se chama Caminho de Santiago, então não vou esquecer, você é personagem do filme do Buñuel. Paola, não vou esquecer, mas Janina, né? A menina que foi embora é Andressa, né? Luana, o nome desses, acho que são amigos, né? Luana. Beleza, gente, então vamos lá. Então, na aula passada, nós falamos. Oi, Dó. Esses lasers, o espalhamento foto com foto. Espalhamento foto com foto, certo? Você acha que vai ser visto por aceleradores? Não, ele já começou a ser visto. Eu acho que com esses lasers vai ser uma experiência mais limpa. Porque nos aceleradores, né, no LHC, quando se medir o espalhamento foto com foto, você tem um background de fotos muito grandes produzidos no LHC. Então você tem que ter muita compreensão de que fóton está espalhando que fóton. Você tem um background complicado. Com esses lasers, eu acho que você tem uma experiência muito mais definida do espalhamento fóton com fóton. Você tem muito menos ruído de background, de fóton de fundo. Então, eu acho que esse espalhamento, esse fóton que você falou, na LHC produz fóton, o perda industrial, ou de uma porção de coisa, e decaimento de Z0 em 2 fótons. Então, afinal de contas, que fóton que você está separando para perceber o espalhamento fóton com fóton? Isso aí fica o background é complicado. Tem muito fóton que você tem que saber separar. Já no espalhamento de laser, você tem uma coisa muito mais definida, você pode definir muito melhor os fótons. Então, você tem uma conta, você tem muito menos ruído de background. Tá? Aí vai ser importante para isso. Inclusive, você vai poder tirar correções de ordem mais alta ao espalhamento do teu grupo. Né? Então, a gente vai poder ver se realmente até onde a QED consegue descrever a interação fóton-fóton e aonde é que a gente tem que completar com novas QED. Que o vídeo certo do espalhamento foto e ele se dá altamente satisfeito com o espalhamento que é o grupo. Em primeiro, com a aproximação que eles têm, eles estão satisfeitos. Com o nível de precisão que os experimentos têm, eles estão satisfeitos. Mas esses experimentos com laser vão melhorar a precisão. Ali vai ser outro caminho. Mas, digamos, essa não preocupação com o espalhamento foto a nível árabe, sim, assim me deixa um pouco estupefato. É isso aí. Por que a física foi nessa direção? Ignorando certo, tudo. Não, isso não é. Ele se deu isso me lembra o Del Brook satisfatório, né? Não. Vou apagar isso aqui, que esse momento. Mas aí o Tiago, oi, fala. Esses eletrodinâmica, vamos dizer, você coloca que tem 50 eletrodinâmicas. Esse pessoal, assim, eles não estão assim, muito invocados no modelo assim, né? Não. Isso aí não tem muito hipótese. Isso aí, na minha opinião, isso aí vai ficar muito mais bombando, bombar a partir do 2023. Acho que em 2023 a gente vai ter uma literatura muito mais exuberante nessa discussão. Tá bom? Beleza. Então, na aula passada, a gente foi o seguinte: imaginar que tem um vetor de fundo que o nosso espaço-tempo é dominado por um certo vetor que define uma direção privilegiada. O que é esse vetor? Qual é a origem desse vetor? Então, esse vetor, para o pessoal da cosmologia, da gravitação, ele pode ser, vamos dizer assim, algum remanescente de uma torção do espaço-tempo primordial que se condensou, que se cristalizou e ficou, claro, uma medida muito pequena, uma perturbação mínima no espaço-tempo advinda, por exemplo, de algum grau de liberdade gravitacional que se tenha condensado. Na física de matéria condensada, esse V pode ser algum vetor que descreve algum tipo de deformação do espaço.
Em outras, por exemplo, na teoria de campos, se a gente quer olhar um pouco o modelo padrão, ou fisicamente o modelo padrão, esse vetor V pode ser originado de algum setor mais fundamental, primordial ainda em relação ao modelo padrão. Então, tem várias origens para esse V. Mas, assim, para efeitos práticos, né, o que a gente tem suponhamos que a gente queira acoplar as equações de Maxwell a um espaço-tempo, colocar as equações de Maxwell num espaço onde haja um vetor de fundo dominante. Então, esse vetor vai afetar as equações de Maxwell, como, por exemplo, assim. Nós já vimos na aula passada as dimensões, né? Por exemplo, aqui é o campo elétrico. Então, esse campo elétrico aqui tem dimensão vamos marcar dimensão de campo elétrico. Vou pensar assim, ali é uma divergência. Então, divergência é 1 comprimento, é 1 sobre metro. E aqui eu tenho a dimensão de campo elétrico. Campo elétrico, em termos dimensionais, é C, velocidade da luz, vezes um campo magnético. Vamos botar D. Aí esse termo aqui, ele é menos VB. Então, aqui eu já tenho. Então, aqui esse V aqui é o vetor, mas a velocidade é o vetor. Então, para a gente recuperar isso aqui, a gente pode botar, por exemplo, aqui no C e aqui no C. Então, a gente está vendo que esse termo, então, esse termo aqui, BC está aqui. BC está aqui. Então, é claro que esse vetor V, dividido pela velocidade da luz, ele tem que ter dimensão de 1 sobre metro. Isso é que eu tenho DC, então a mesma dimensão. Então, esse V sobre C, por homogeneidade, tem que ter dimensão. Tem que ter dimensão de 1 sobre metro. Então, isso aqui é metro por segundo. VV. Isso aqui é metro por segundo. Então, é V segundo sobre metro. E isso aqui é 1 sobre metro. Então, esse metro cancela. Então, esse vetor V, dimensionalmente, ele deve valer tempo menos 1. Muita lei, né? Só recapitulando aqui a dimensão, né? Então, isso aqui é uma diferença, então isso aqui é 1 sobre metro. E para homogeneizar aqui, o campo elétrico, em termos de dimensão, é C vezes D. Então, esse termo aqui tem dimensão de CD sobre metro, né? Quer dizer, C testa sobre metro. Aí agora, esse termo aqui tem que ter a mesma dimensão. Então, esse termo aqui é a dimensão de V, que eu não sei qual é, vezes D. Então, para homogeneizar isso aqui, vamos dizer que isso aqui é um C, e aí a gente divide por C. Então, CB aqui, CB aqui. Então, esse termo aqui, a dimensão de V sobre C, que é segundo sobre metro, tem que ter dimensão de 1 sobre metro. Então, aqui tem dimensão de segunda menos 1, tempo menos 1. Bom, só chegar a dimensão aqui embaixo agora. Isso aqui é a rotacional de V. A rotacional de V é campo magnético sobre metro. Depois aqui eu tenho 1 sobre C2. Então, é segundo ao quadrado sobre metro ao quadrado. Aqui eu tenho esse V, segundo nós, já é tempo a menos 1. E aqui eu tenho esse E, que é a velocidade da luz, vezes D, CD. Então, esse segundo ao quadrado aqui cancela com esse metro cancela com esse. Então, fica segundo a menos 1 se cancela. Então, fica B sobre metro e B sobre metro. Então, a dimensão está ok. Então, a dimensão canônica, então esse V é um vetor que tem que ter dimensão de tempo a menos 1, certo? Bom, a primeira observação que a gente faz aqui é verificar, por exemplo, a conservação da corrente. Aqui, nós estamos vendo tudo depende só dos campos. Então, está claro que deve ter uma invariância de Gauss. Os campos elétricos magnéticos são invariantes de Gauss. Vamos tirar a conservação, a equação de continuidade da carga daqui. Então, geralmente, para tirar a equação de continuidade da carga, o que a gente faz é tirar a derivada temporal dessa primeira equação. Então, eu derrou dt, vai ficar a divergência do dE/dt. Tirar a derivada temporal da primeira equação. Nosso vetor de fundo é constante, menos v. Acontece um corpo assim, que ele não seja constante. Vamos dizer que ele possa variar com o tempo. Vamos ver que condição a gente tem. Então, derivar em relação ao tempo daquela equação, eu vou ter esse termo aqui, ddt de v, escalar v, menos v, escalar
dB igual a 1 sobre y0 d rho dt. Porque, em princípio, vamos dizer assim, esse V, né, esse vetor de fundo, ele poderia depender, poderia ter, por exemplo, um campo magnético externo, né, onde eu vou montar o meu experimento, que não seja constante no tempo nem no espaço. Né? Então, em princípio, vamos colocar a situação mais geral. Esse V, em princípio, não é nem independente do tempo, nem é espacialmente uniforme. Então, eu tirei a derivada temporal dessa equação. Dessa aqui eu vou tirar a divergência, para poder pegar a divergência de J. A divergência do rotacional é zero. Aí eu vou ter 1 sobre C ao quadrado. Divergência do V vetor E. Então vamos lá. Isso aqui é DI, epsilon, IJH, VJ, RH. Então, quando essa derivada bater aqui, ela vai produzir um rotacional de V. Então, rotacional de V, DI VJ, escalar é. E depois, quando ela bater aqui, eu vou botar IK, eu jogo esse K assim para cá, troco a ordem, então vai ficar menos V, escalar, rotacional de E. Então, esse terminho aqui, né? Vai ficar 1 sobre C ao quadrado, rotacional de V, escalar é, menos 1 sobre C ao quadrado, V, escalar, rotacional de E. Aqui, né? Então, essa é a primeira divergência atuando aqui. Agora, 1 sobre C ao quadrado, DDT da divergência de E. Abaixo do zero é o tempo que a gente procura. O que a gente quer é verificar a equação de continuidade para a carga elétrica, conservação da carga. Então, esses dois termos aqui são cruciais para nós. Então, desde que vai sair a equação de continuidade. Então, vou colocar isso aqui. Pessoal, eu estou fazendo umas coisas que são um pouquinho assim básicas, não sei se você está os coisinhas básicas aí, é só porque nesse curso aqui também tem gente de fora que está assistindo, que não tem a mesma ainda dando status de vocês, tem gente que está no final de graduação, às vezes então essas coisinhas assim, às vezes a pessoa se esquece um pouquinho, né? Então, por isso eu estou fazendo esses detalhes. Bom, tudo bem. Então, vamos começar agora. O que eu preciso fazer para ver a equação de continuidade? Na verdade, eu preciso somar essa equação, eu preciso ter rho dt e divergência de J. Eu vou ter que acabar somando essas duas equações. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Esse termo aqui fica. Agora, esse termo aqui é ddt de tal. Então, esse termo aqui, então vamos dizer que eu somo essas duas equações. Vamos fazer o seguinte, essa equação aqui tem muito C2 no denominador. Então vamos cancelar, multiplicar por C2, multiplicar por C2, multiplicar por C2. C2 vezes μ0 é 1 sobre y0. Então esse μ0 aqui fica 1 sobre y0 depois da multiplicação por C2. Então eu estou somando essas duas equações. Aí esse termo aqui, ó, ddt da divergência de E, ele bate com esse termo aqui, divergência do ddt de E. Supondo sempre que as duas derivadas comutem, porque a gente está com a hipótese que os campos são bem comportados, tem derivadas segundas contínuas, né? Beleza. Esse termo aqui foi. Depois, esse termo aqui, dBdt. Ó, vamos substituir aqui. Faraday Lens, rotacional de E é menos dBdt. Então, esse termo aqui, por Faraday, vamos fazer esse termo aqui, tem tudo a ver com esse aqui. E aí, se eu colocar esse V em evidência, fica menos V rotacional de E mais dBdt, que é zero. Então, a soma desses dois termos aqui é zero, porque por Faraday Lens. Na hora que eu somar esses dois termos, então vai ficar V escalar rotacional de E mais dBdt. Então, é zero. Então, esse aqui então, foi cancelado também. Esse termo aqui, quadradinho aqui, matou esse termo aqui. Esse termo aqui
o filhinho matou esse aqui. Então, a gente somando essas duas equações, a gente ficou com esse termo aqui. Menos a derivada temporal de V, menos a derivada temporal de V, mais escalar V, tá assim? Escalar V, isso, né? Mais rotacional de V, escalar E, menos esses pontos são cancelados, então ficou igual a 1 sobre epsilon zero. E aí aqui a gente ganhou derivada temporal do corpo mais a convergência do J. E é isso aqui. Se eu quiser ter conservação da corrente, conservação da carga, isso aqui tem que ser zero. Então, como os campos não são zero, são independentes, o que eu deveria ter nesse caso, então, é que o vetor V, para eu ter conservação da carga, o vetor V tem que ser constante no tempo e o rotacional de V tem que ser zero. Então, rotacional, então V sendo constante no tempo, significa que o V não pode depender do tempo, não tem dependência em tempo. Esse nosso V aqui é só função da coordenada espacial, não é uniforme. Agora, se ele tem rotacional nulo, não significa que ele seja nulo. Então, isso aqui está me dizendo que esse campo V tem rotacional nulo. Então, esse V de x pode ser o gradiente de alguma função escalar S. Então, quer dizer, se esse vetor de fundo for constante no tempo, mas for o gradiente de alguma coisa, puder ser escrito como gradiente, automaticamente o rotacional dele é zero, e aí a condição é satisfeita. São condições restritivas? Sim. Observe. O eletromagnetismo, ele é uma teoria, se a formulação maxwelliana é uma teoria covariante relativisticamente. A velocidade da luz está envolvida, o eletromagnetismo, né, é uma teoria, uma descrição relativística. Vamos observar uma coisa aqui só. Do ponto de vista da relatividade, essas duas equações aqui batem bem. Mas aqui a gente vai observar o seguinte. Nessa equação aqui, quer dizer, esse vetor V é o vetor que só tem parte espacial. Ele não tem parte temporal. Quer dizer, na relatividade, né, todo vetor tem que ser acompanhado de uma parte escalar. Na relatividade especial, para a gente ter alguma formulação covariante, eu não posso ter um vetor sozinho. Por quê? Porque a própria descrição da relatividade é o tempo, ele é a coordenada escalar associada à coordenada espacial. Então, quando a gente faz uma transformação de Lorentz, né, a gente chama isso aqui em geral de x zero, né? Então, vamos dizer assim, CT', né, é gama, CT, tem dimensão, né, menos beta, menos B sobre C, x. E x' é gama x menos VT. Então, se eu tenho um vetor e eu fizer uma transformação de Lorentz, esse vetor, por transformação de Lorentz, quer dizer que eu só tenha só um vetor. Se eu não tenho nada, não tenho uma computação, vamos pegar agora essa regra com vetor. Eu quero imaginar um vetor qualquer, um V', né? Um vetor associado. Bom, aqui mesmo já dá para ver. Se eu tiver alguma coisa que só tem componente vetorial, por transformação de Lorentz, a partir dessa componente vetorial, eu vou gerar uma componente escalar. Então, numa descrição relativística, eu não posso ter simplesmente, quer dizer, o campo elétrico está acompanhado do campo magnético, eles são os parceiros, né, das transformações de Lorentz. S se transforma em B, B se transforma em E. Aqui eu tenho derivadas espaciais e derivadas temporais. Então, por transformação de Lorentz, né, como o tempo se transforma com Px e a mesma coisa com x, as derivadas também se misturam por transformações de Lorentz. Mas o V ficou sozinho. O V está te segurando a vela. Todo mundo bem acompanhado, menos o V. Então, essa descrição não é relativística. Essa descrição não pode ser covariante do ponto de
vista da relatividade, porque eu tenho um vetor, deveria ter alguma coisa escalar acompanhando, opa, boa tarde, deveria ter alguma coisa escalar acompanhando esse vetor, e não tem. Então, essa descrição opa, tudo bem, cara? Como é que eu estou falando aqui um pouco de uma eletrodinâmica, tá? Então, essa eletrodinâmica, ela tem um problema com a simetria de Lorentz. Ela está, de alguma maneira, violando. Então, pode ser que eu esteja numa região, né, onde haja uma violação da simetria de Lorentz. Pequena que seja, mas há. Vamos ver como a gente pode restabelecer depois a simetria. Por enquanto, vamos tratar desse modelo, já sabendo que é por isso que essas condições talvez sejam muito restritivas. Depois eu vou melhorar o modelo, introduzindo para o V a companheira dele, a componente companheira dele. Ele está sozinho. Então isso aí nunca vai poder, não tem parceiros relativísticos aí. O T é parceiro com a posição e o E é parceiro com o B, mas o V ficou sozinho. Então, para ter conservação da carga, ou seja, ter simetria de Gauge, né, como nós vimos aí, tem essa condição. Esse vetor V não pode depender do tempo, mas esse vetor V tem rotacional zero, então ele pode ser escrito como gradiente do escalar. Essa é a primeira observação. Vamos dar uma olhadinha agora no outro aspecto importante aqui. Eu posso deixar uma tarefinha para quem quiser fazer, que é a seguinte: suponhamos que a gente tem uma carga multiforme. Vou deixar essa tarefa aqui para quem quiser executar. Nessa eletrodinâmica, nós temos uma carga multiforme. Então, vamos ter um Rho, que vai ser uma carga aqui, situada na origem. Então, eu vou ter uma fonte aqui. Mas essa fonte, ela está ligada ao campo elétrico e ao campo magnético. Então, essa fonte certamente vai ter que gerar um campo elétrico, é uma carga. Agora, se ela gera um campo elétrico, mesmo que o problema seja completamente estático, eu não tenha derivada temporal do E. O problema é estacionário. E a carga está em repouso, então não tem corrente. Então, a minha equação de Faraday de Maxwell, Ampère-Maxwell, ela é essa equação. Então, a existência de um E vai gerar um B. Então, nesse caso, né, quer dizer, a presença da anisotropia vai fazer com que um campo eletrostático gere um campo magnetostático. Então, a gente vai ter um B estático gerado por um campo elétrico estático. Então eu deixo esse desafiozinho para vocês, né? Isso aqui é zero, então nós vamos ter essa equação aqui, rotacional de B, mais 1 sobre C ao quadrado, V vetorial é igual a zero, e vamos ter que manipular com essas duas equações para poder chegar, né, o campo elétrico e o campo magnético da carga multiforme. Certo? Então ficou uma tarefa para vocês. É um exercício de eletrostática, só que agora não é uma eletrostática colombiana, mas é essa eletrostática estendida aí pela presença de uma anisotropia no espaço. Tá? Bom, então isso é uma questão que eu queria chamar para vocês. A outro ponto que vou botar aqui para vocês, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos olhar essas equações do VAR, para a gente ver como é que ficam no VAR. Então, como é que essas ondas, se eu tiver ondas eletromagnéticas descritas por essa eletrodinâmica, apaguei, cara? Não, dá. Se eu tiver ondas eletromagnéticas descritas por essa equação, esse sistema de equações, por essas equações de VAR, se propagando do VAR, como é que vai ficar a equação de onda? Então, será que 1 sobre C ao quadrado, D2, dt2, menos Laplaciano de E igual a zero? 1 sobre C ao quadrado, menos Laplaciano de B igual a zero? Ou seja, E e B satisfazem equações de onda ordinárias ou não? Deixa eu apagar. Então vamos olhar agora o aspecto da propagação de onda. Vamos olhar aqui. Então, para a gente tirar a equação de onda, o ideal é sempre tirar a derivada temporal segunda. Derivada temporal segunda do B, que vai ficar rotacional do dEdt igual a menos D2 dt2 do D. Estamos tirando então
equação de onda, você vai tentar tirar uma equação de onda para B. E dessa equação aqui, né, eu vou precisar tirar o rotacional daqui, porque aí fica o rotacional do rotacional de B. Então vamos tirar, aqui eu tirei a derivada temporal, para poder produzir, né, a derivada segunda temporal do B. E aqui eu vou ter que tirar um rotacional, para poder produzir um laplaciano do B, que é rotacional do rotacional, é o gradiente da divergência menos o laplaciano. Então, tirando o rotacional aqui, vai ficar gradiente da divergência de B menos laplaciano de B. Então, tá, tirei o rotacional. Agora, mais 1 sobre C ao quadrado, rotacional do B, vetor E, igual a 1 sobre C ao quadrado, ddt, do rotacional de E. Então, de qualquer maneira, aqui já vai ter ddt rotacional direto lá, pela equação de Lenz, né? Então, aqui só tem uma coisinha. Eu não consigo, né? Vocês estão vendo aqui que a gente não está conseguindo desacoplar completamente, né? Porque o B, o E está aparecendo na equação do B. Mas aqui tudo bem. Rotacional de E é menos dB dt, então isso aqui vai ficar menos 1 sobre C ao quadrado, né? Porque o rotacional de E é menos dB dt, então vai ficar menos 1 sobre C ao quadrado, vezes dt2 do B. Então, a gente já está começando, né, assim, os primeiros indícios de uma equação de onda. Divergência de B é zero, pela equação de Gauss do campo magnético, né? Isso aqui é zero, Gauss magnetismo. Então, a gente já produziu o laplaciano e já produziu o termo de derivada temporal segunda. Vamos ver agora o que a gente pode fazer com esse rotacional de V vetor E. Rotacional de V vetor E é rotacional do produto vetorial. Então, isso aqui é epsilon i jk dj do produto vetorial epsilon kappa l m pl l. Vamos tirar aqui o rotacional do produto vetorial. Então, esses épsilons aqui se encontrarem. Então, isso aqui vai dar para nós delta IL, delta de IL, delta de JN. Delta IL, delta de JN, menos delta de IN, delta de JN. Aí, essa derivada está atuando nesses dois termos. Então, isso aqui vai ficar DJ, PL, nem diz que a derivada do campo é um gradiente. O vetor externo, o vetor de fundo, ele pode depender da posição. A derivada espacial dele é zero. DJ vezes EM mais PL DJ. Então, isso é o rotacional de V vetor E. Vamos então trabalhar agora. Ficou. Primeiro termo. Vai dar 4 termos, né? Então, esse primeiro termo aqui ficou delta de IE. E aí, JN. Então, esse N está contraído com esse J. Então, fica alguma coisa assim. É escalar gradiente atuando em V. V. Esse termo aqui com esse termo aqui. Depois esse termo aqui, o delta de IE. Então vai ficar VI e vai ficar aqui um JM. JM vai dar divergência de E. Então vai ficar aqui mais VI mais V, divergência de E. Agora aqui vai ficar JL. Então vai ficar menos, e o N vai ficar aí, vai ficar menos o campo elétrico e JL, divergência de V. O rotacional de V é zero, mas a divergência não necessariamente. E depois o outro termo aqui vai ficar menos delta de IN JL. Então vai ficar
o M vai ficar aqui menos V, escalar gradiente, atuando no campo elétrico. Então a gente ficou com, opa, deixa eu aqui. A divergência de E nós sabemos quem é, quer dizer, nós conseguimos aqui introduzir a divergência de E em função de B, mas a gente fica com esse campo elétrico aqui aparecendo solto. Então, eu não consegui desacoplar desse modo, nós não conseguimos, quer dizer, esse termo aqui é tudo isso aqui, esse termo aqui é tudo isso aqui. Então, a gente ainda não conseguiu, né, desacoplar o E do B. Então, fizemos esse primeiro caminho. Vamos deixar ele aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos pegar o contrário. Vamos pegar a equação que vai dar o campo elétrico. Vamos tirar essa equação aqui. Rotacional de dV dt. Vamos tirar a derivada temporal. Vamos fazer o contrário. Vamos tirar a derivada temporal dessa equação para produzir a equação do campo elétrico. Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou tirar aqui, vai ficar rotacional de dV dt. Então, esse caminho aqui foi a tentativa de se obter uma equação. A tentativa de se obter uma equação de onda para o B. E aí o E não sai da equação. Vamos tentar a equação de onda para o B, para o E. Então eu preciso produzir a derivada temporal segunda do E. Vai ficar rotacional de dV dt. Mas dV dt é menos rotacional de E. Então vai ficar menos rotacional de E. Chegamos aqui a derivada temporal. dV dt, que é menos rotacional de E. Fica menos rotacional de E. Aí nós temos visto que para preservar a equação de continuidade da carga, o campo V o fundo V, o campo de fundo V, não pode depender do tempo. Então essa derivada é zero. Então a derivada vai atuar só aqui, 1 sobre C ao quadrado, mais 1 sobre C ao quadrado, V vetorial dE dt. E aqui menos 1 sobre C ao quadrado d2 né dt2. Aqui vamos ver, rotacional. Então vamos fazer o seguinte, eu pensei que eu não quero apagar, não, vou tentar trabalhar aqui nesse cantinho. Então, rotacional do rotacional de E é gradiente da divergência, vai ficar menos o gradiente da divergência de E, mais o laplaciano de E. Gradiente da divergência tem uma laplaciano, como tem um sinal menos, né? Então vai ficar mais laplaciano de E. O que é o seguinte, mais 1 sobre C ao quadrado. Desculpa. Eu errei. Obrigado. Eu peguei essa equação aqui, ó. Essa equação aqui, pronto, que apareceu esse sinal menos. Mais 1 sobre C ao quadrado. V vetorial dE. Aqui a gente pode ver a gradiente da divergência. Vou até deixar assim. Não vou nem fazer isso aqui. Bom, tem que fazer a laplaciana. Então vai ficar gradiente, perdão, vai ficar menos gradiente divergente de A. Vou botar assim. Menos gradiente da divergência, mais o laplaciano. Mais 1 sobre C ao quadrado, e 1 sobre C ao quadrado, d2 é dt2. Então a equação de onda do campo elétrico, se eu trouxer esse termo aqui para o lado de cá, ó, vou transportar esse termo aqui para cá. Então vai ficar menos o laplaciano do campo elétrico. Que aí vai dar para nós já da lambertiana, a equação de onda do campo elétrico. Então, vamos colocar, vamos trazer todo mundo para o lado esquerdo. Então, vamos fazer o seguinte, vou escrever aqui. Da lambertiana, todo mundo está lembrado da notação, né, do da lambertiana, esse operadorzinho 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal ao quadrado,
menos o laplaciano, né? A gente chama sempre de box, variávelzinho de caixinha, né? Que é o D'Alembertiano, pode ficar D'Alembertiano do campo elétrico. Derivada assim. Agora aqui, menos 1 sobre C ao quadrado V vetorial dE. Então a gente já tem uma equação derivada primeira do termo, uma equação de onda, aquela que eu na graduação a gente viu isso, né? A gente viu, mas assim, aí a famosa equação do telegrafo, né? Já tem uma derivada temporal primeira do campo, né? E aí depois a gente vai trazer esse termo para cá, mais a divergência, mais o gradiente da divergência do campo elétrico. Isso aqui tudo igual a zero no vácuo. Vou apagar essa equação, depois a gente estuda isso aqui. Vou apagar isso aqui. O que isso aqui está dizendo para nós? Essa equação, vamos colocar essa equação aqui de novo. Então, ficou a equação de onda normal. Vamos dizer, uma onda eletromagnética que fosse propagar, e ela já tem o operador de onda, né? Mas aqui a gente vai ter esse termo aqui sobre C ao quadrado. V vetorial dE mais gradiente da divergência do campo elétrico. Então, uma equação de onda um pouquinho, né, diferente do normal, porque ela tem não só as derivadas temporais, né, derivada temporal segunda, mas uma derivada temporal primeira. Vamos olhar para essa equação aí, vamos pegar uma onda plana, a solução de onda plana. Pegar uma onda, né? Como a gente faz? Estudar uma onda plana monocromática no vácuo. Então campo elétrico então é zero, né? Vamos assim, pegar essa onda assim, né? Depois, vamos pegar aqui exponencial, esse exponencial e kx menos ômega. Claro que o campo elétrico não é uma coisa complexa, né? Na verdade, o campo elétrico verdadeiro é esse campo aqui, que é tudo complexo, mais o conjugado complexo desse. Né? Quando a gente faz a análise, né, pegando o campo complexo, a gente resolve e depois soma o conjugado complexo. Sabe que o campo elétrico final, esse campo elétrico, tem que ser real. Então a gente pode escrever a parte real disso tudo. Vai ser esse campo elétrico, verdade, a parte real é isso aqui. Muito bem. Então, mas para a gente olhar a relação de dispersão, a gente pode supor que o campo seja complexo. Então, vamos aplicar esses operadores de derivada nessa onda plana. O Laplaciano. Laplaciano é 1 sobre C ao quadrado d2 dt2. Derivada temporal atuando aqui vai produzir um menos em ômega. Então, cada derivada temporal produz um menos em ômega, o quadrado vai produzir um menos ômega 2 sobre C2. Então, vai aparecer aqui menos ômega ao quadrado sobre C2. Depois, vamos tirar o Laplaciano divergente, ou Laplaciano é a divergência do gradiente. Cada operador de gradiente produz um IK. Está como plano. Então, a gente vai produzir um menos K escalar K, menos K2. Aqui vai produzir. Agora, como é menos Laplaciano, vai ficar mais K2. Que seria, justamente, se fosse Maxwell, a gente não teria V nenhum, né? Eu acho que eu perdi um V, né? Eu acho que eu perdi um V em algum canto aqui. Ah, não, foi daqui, tá certo, né? Se fosse Maxwell, né? Esse termo aqui seria zero, porque eu não tenho V no caso maxwelliano. E no caso de Maxwell no vácuo, a divergência de E é igual a zero. Então, esses dois termos não tinham, nós temos a famosa relação de dispersão. Ômega ao quadrado igual a K ao quadrado vezes C ao quadrado. Né? Que dá aquela famosa relação ômega, né? Igual a de K vezes C, tirar a velocidade de fase, a velocidade da onda como sendo C. Agora aqui, a gente tem esse termo aqui. Vamos ver o que esse termo está dando para nós. Menos 1 sobre C ao quadrado. V
vetorial. DDT do E. Então, eu derivar isso aqui em relação ao tempo, vou produzir menos I ômega. Então, aqui vai ficar mais I ômega sobre C2, né? Porque tinha menos 1 sobre C2. A derivada temporal vira menos I ômega. Vai ficar mais I ômega sobre C2 vezes escalar, que eu vou. Aqui vai ficar mais zero. Por quê? Escalar é zero. E depois esse termo aqui. Esse cara, cada operador de gradiente, né, vira um IK. Vai produzir IK, IK. Então vai produzir menos K, K, escalar é zero. Igual a zero. Igual a zero. Então nós temos uma equação matricial. Porque esse é zero no vetor. Vamos escrever essa equação em forma de componentes, né? Isso aqui é um E0 componente I. Vou pegar a iésima componente do vetor E0. Aqui eu vou pegar a iésima componente desse produto vetorial. E aqui eu vou pegar a iésima componente do vetor K. Estou pegando agora essa equação como equação vetorial para cada componente, né? Então essa equação ficou assim. Na verdade, eu posso botar, vai ficar menos, então vou botar. E aqui, então, vamos para você devagarinho, porque para quem nunca viu, menos ômega 2 sobre C2, mais K2. Então aqui, a parte maxwelliana. Aqui vamos abrir, vamos pegar esse termo aqui primeiro, menos KI. Quem é esse produto escalar? Esse produto escalar é K componente J, é 0 componente J. Então fica aqui, menos KI. KJ é 0J. Esse termo. E esse termo aqui vai produzir mais ômega sobre C ao quadrado. V vetorial é 0, componente I. Vamos fazer a aplicação do produto vetorial em componente. Vai ficar epsilon I. Epsilon I KJ. VK é 0J. Tá aqui, isso aqui é a iésima componente desse produto vetorial. Isso aqui é igual a zero. Certo? Está limpo. Agora então eu posso fatorar isso aqui. Eu posso chamar isso aqui de E0J e boto um delta J aqui. Boto delta e J aqui. Fica E0, delta J vezes E0I, tá? E0J. Quer dizer, aqui tínhamos E0I. Então, delta e J vezes E0J dá o EI. Então, eu vou tirar esse E0J daqui, vou tirar esse E0J daqui e fatoro esse E0J aqui. Então, eu ganhei uma equação matricial. Eu tenho uma matriz 3 por 3, EI e J, vezes campo elétrico E0J igual a 0. Então, eu tenho uma equação homogênea 3 por 3, linear. Claro, se eu tenho um sistema de equações, um sistema homogêneo 3 por 3, com soluções não triviais, quem tem que ser zero é o determinante da matriz. Então, essa matriz aqui, né, para que eu tenha soluções não triviais para a tarefa, essa matriz tem que ter determinante zero. Então, vamos lá. O determinante vamos chamar essa matriz aqui toda de M e J. O determinante de M tem que ser zero. Então eu tenho uma matriz 3 por 3 que tem que ter determinante zero. Claro que o determinante vai me dar uma relação entre o quê? Entre ômega, K e V. Eu vou ganhar uma relação de dispersão. A relação de dispersão típica é aquilo que nos dá a frequência em função do vetor de onda. Claro, o vetor de onda, né, em módulo, nós sabemos, né, sobre o comprimento de onda, então a gente vai acabar depois podendo escrever a frequência em função do comprimento de onda. No caso de Maxwell, a relação é simples, né? Ômega é módulo de K vezes C. Então, ômega é 2π sobre lambda vezes C. Ômega
sobre 2π é a frequência natural, isso aqui é a frequência angular, então ômega sobre 2πmi, então fica lambda I igual a C, né, que é a relação típica lá das ondas eletromagnéticas. Mas agora tem uma outra relação entre ômega e K, que é mais complicada. Eu vou tirar o determinante disso aqui. Olha a estrutura dessa matriz aqui. Essa matriz aqui tem essa estrutura. Ela tem um coeficiente, que eu vou chamar de A, vezes a matriz identidade. Então, essa matriz RJ tem essa estrutura. A, delta e J. Essa aqui é a matriz identidade. Esses três elementos, A na diagonal. A é isso aqui. Depois ela tem um termo aqui, que vai ser, vamos botar assim, B, KI, KJ. Onde B, nesse nosso caso especial, é menos 1. E depois nós temos o que? Vamos chamar de raiz, vamos chamar de alfa, beta. É de um termo aqui, gama, que vai ser epsilon i. Posso trocar, para poder ficar esse kappa junto com esse kappa, que eu posso escrever assim, menos i, ômega sobre C2 e j, kappa dk. Então eu vou ter aqui mais o gama, epsilon i, j, kappa dk. Então isso aqui é a minha matriz. Claro, nesse nosso caso especial, alfa vai menos ômega 2 sobre C2 mais K2. Beta vai menos 1 e o gama vai menos I ômega sobre C2. Eu estou colocando a matriz de forma mais geral. Estou colocando a matriz em forma mais geral e identificando os coeficientes. Mas agora, eu tenho que tirar o determinante dessa matriz. Vai dar uma trabalheira. Mas a gente deve, não sei se vocês conhecem, mas tem aquela famosa relação, como a gente expressa o determinante em função dos traços. Né? Se eu pegar uma matriz 3x3, qualquer, o determinante dela pode ser escrito como sendo vou pegar a expressão da letra, mas é um meio do traço, meio do traço de m ao quadrado, depois aqui eu tenho menos um sexto do traço de m, vezes o traço de m2, acho que eu tenho mais do que isso, do traço. Traço de M3. Porque tá, tudo tem que ser terceira ordem do parâmetro, né? Acho que a gente pode ver essa relação, acho que essa relação, desculpa uma coisinha, deixa eu fazer aqui. Vamos ver aqui. Vamos supor que, bom, essa matriz é uma matriz. Vamos dizer que eu esteja trabalhando na base que ele é diagonal. Vou acertar esses coeficientes. Então vamos dizer, a nossa matriz M, eu teria uma matriz M que seria A, B, C. Vamos fazer essa relação com uma matriz diagonal. Claro, o determinante dela quem é? É ABC. Aí eu vou fazer o seguinte, vou deixar esses coeficientes aqui, depois a gente ajusta. Vou chamar esse coeficiente aqui de, sei lá, de x, y, x, y e c. Depois a gente acerta os coeficientes. Então eu estou dizendo o seguinte, eu tenho expressão determinante em função dos traços. Né? Claro, o determinante é cúbico, ele tem 3 elementos. Então, o traço de M é linear, o traço é A mais B mais C, então tem que ser, o traço tem que estar a terceira potência, depois eu posso pegar o traço, desculpa, aqui a gente pode pensar o seguinte, traço de M aqui, posso pensar assim, ele é um traço de M vezes o traço de M2, isso, o traço de M ao quadrado, o traço de M vezes o traço de M ao quadrado, e depois o traço de M é terceiro. Então vamos ver, o determinante A, B, C. O traço de M é x mais A mais B mais C. Vai ficar x mais A mais B mais C. A terceira potência. Depois vai ficar y, que multiplica o traço de M. É A mais B mais C. Vezes o traço de M ao quadrado. Quando eu vou multiplicar essa matriz por ela mesma, vai quadrar a diagonal. Então, o traço de M ao quadrado é 2 mais B2 mais C2. E mais E, o traço de M terceira. Mais E, A3, mais B3, mais C3. Como a matriz é diagonal, né, as potências dela é só potenciar os elementos da diagonal. E aí o traço é soma. Então, em princípio, eu teria que ter do lado esquerdo o ABC. Do lado direito,
A mais B vai ser a terceira, A mais A. Então tem que desenvolver isso aqui e igualar, tem que ter do lado esquerdo. Então eu vou ganhar um sistema de equações para x, y, z que eu vou poder fixar. Vou desenvolver esse termo aqui. Então esse termo aqui, não sei nada aqui, mas está assim. Eu não queria apagar o quadro, eu não posso perder aquele quadro. Vamos lá. Vou desenvolver esse lado aqui, vai ficar x vezes A3 mais B3 x, né? A3 mais B3 mais C3 mais 3 A2 B mais 3 A2 C mais 3 B2 C. Vou jogar esse trocar. Cada um deles a terceira, 3 vezes esse, 3 vezes esse. Devemos ter um termo que vai ser mais 6 vezes, né? Então, aqui, se eu multipliquei todos os quadrados, agora a terceira com 6 ABC, né? Vou botar 6 ABC. Acho que é isso, né? Vamos botar aqui, então, A mais B vai ser o quadrado, é A2, mais B2, mais C2, mais 2AB, mais 2AC, mais 2BC. Tudo isso aqui vezes A mais B, mas eu só fazendo essa potência terceira. Vai ficar A3 mais AB2, não esqueci de botar aqui, mais AB2, né? Então vai ter que fazer isso aqui, mais AB2, depois vai poder dar 2AB2, então vai ser 3A2B, mais 3A2C, mais 3 no AB2 também, mais coisas aqui, né? Esse cubo aqui, né? A3 mais B3 mais C3, mais 3A2B, mais 3A2C, mais 3B2C. Então, mais 3AB2, mais 3AC2, mais 3BC2. Deve ser mais 6ABC. E aí a gente vai e desenvolve isso aqui agora. Isso aqui vai dar para nós agora y vezes, aí vai ficar A3 mais AB2, né? A3 mais AB2 mais AC2 mais BA2 mais A2B mais B3 mais BC2, é a mesma coisa do C, mais A2C mais B2C mais C3. E depois esse termo aqui, mais E, A3 mais B3 mais C3. Observe o seguinte, o único termo onde tem ABC do lado direito é esse termo aqui. Então, x vezes 6ABC tem que ser igual a ABC. Então, isso aqui já fixa que x é o sexto. Isso aqui vai ser um sexto. Agora, todos os demais termos vão ter que ser zero. Então, eu vou somar. Eu vou ter sempre o termo em A3, desaparece. Então, x, A3, todos os lugares que tiver A3, x mais y mais e é zero. E aí eu vou fixar todos esses coeficientes aqui. Então, isso que a gente, então o método de fazer é simples, né? É só pegar a matriz diagonal e aplicar uma expressão desse tipo, a matriz diagonal fixando os coeficientes. Então, todos os termos em A3 vão ser zero, todos os termos em B3 vão ser zero. O único termo que não pode ser zero do lado direito é esse aqui. E aí ele é o único que aparece com ABC, 6x ABC. Então, x já vai no sexto. E aí, sabendo x, a gente pode tirar o y e você já aparece aqui. Então, aqui o fator não é meio, como eu tinha colocado, no sexto. Aqui o fator. Vou lá pegar na minha sala, eu tenho essa expressão lá anotadinha, acho que eu vou lá pegar, só para mostrar para vocês o método de fazer, tá bom? Eu vou pegar a expressão correta, já venho já. Já venho já, tá?